Nenhum cristão pode ficar sem ler o Evangelho, obviamente. O Evangelho não é um instrumento elementar, não é fácil. É o oposto de um instrumento jurídico. O instrumento jurídico ele é feito para não deixar margem a duplas interpretações. Ele contextualiza perfeitamente, cita tudo que está ao redor, fala de forma que seja precisa. Jesus Cristo não teve essa preocupação. Ele falou as coisas que muitas vezes aparentemente são até contraditórias. A leitura do Evangelho ela não é, portanto, elementar, mas nós precisamos ler. Ninguém está dispensado de ler. Nós vamos ler os 4 Evangelhos 2, 3 vezes, depois vamos ler os Atos dos Apóstolos, vamos ler o Novo Testamento todo. Depois a gente volta a ler o Evangelho mais um pouco, e quando já estivermos um pouco mais avançado, a gente pode ler também o Antigo Testamento. Não precisa ter a mesma frequência, e podemos, às vezes, selecionar algumas partes do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, a gente vai ler e reler enquanto tivermos consciência, porque só depois de várias leituras e várias instruções é que a gente vai conseguir entender as passagens, vai conseguir entender que não há contradições. Jesus Cristo, em algumas passagens, ele usa não só metáforas, mas como hipérboles, aquelas figuras de linguagem que são exageradas, coisas do tipo, quem não odiar seu pai não é digno de mim. Olha, se a gente leva as coisas que estão escritas de forma literal, nós não vamos entender nada. Então, conhecendo todo o contexto do Evangelho, conhecendo a tradição, nós podemos entender o Evangelho de uma forma melhor. Portanto, temos que começar a ler sempre, no iniciozinho até o final, e aos poucos a gente vai se acostumando com isto, tá? As coisas vão se tornando mais naturais, a gente vai buscar as interpretações que existem, vamos perguntar o que isso significa. Há passagens realmente complexas, há passagens que teve uma delas que foi lida nessa semana, em que os trabalhadores fizeram o seu trabalho e se diziam servos inúteis. Bom, se fizeram o seu trabalho, como é que são os servos inúteis, né? E até o século XIII, São Tomás fez um apanhado das interpretações dos grandes padres da Igreja, e não havia nada muito claro quanto a essa passagem. 13 séculos depois, as coisas ainda não estavam totalmente esmiuçadas. Mas esse é um assunto que a gente pode ver no outro dia, e não é tão misterioso assim, tá? O que eu escolhi é, particularmente, um trecho mais simples. Não há grandes mistérios a respeito do que está escrito, e em que Jesus Cristo nos fala diretamente a respeito de pôr as emoções no lugar. Tá? Se nós estamos ansiosos demais, é porque tem algo aí que não está bem, no que diz respeito à vida espiritual mesmo, à vida religiosa. O interesse de Jesus Cristo é nos ensinar isso, e ele aproveita todas as ocasiões para isso, inclusive aquelas que nos afligem, é claro, né? Que fazem parte perfeitamente de todo o nosso crescimento. Eu vou ler este trecho e a gente vai, então, esmiuçando a respeito deste ensinamento sobre sermos mais calmos no nosso dia a dia. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer um e amar outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Por isso vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, pelo vosso corpo, que é a vez de vestir. Porventura,
não vale mais a vida do que o alimento e o corpo mais que o vestido? Vede as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem aceleram, nem fazem silos. E contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Não sois vós, porventura, muito mais do que elas? E quem de vós, com todas as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua vida? E quanto ao vestido, por que vos preocupais? Reparai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham nem fiam. Ora, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua magnificência, se vestiu como um deles. Pois, se a erva do campo, que hoje é e amanhã é lançada ao fogo, Deus assim a veste, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, preocupados, dizendo, que havemos de comer, ou havemos de beber, ou que havemos de vestir. Os gentios é que se afanam por estas coisas. Bem sabe o nosso Pai Celeste que vós precisais de todas elas. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas se vos darão por acréscimo. Por isso, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois que o dia de amanhã se preocupará de si mesmo. Basta a cada dia o seu afã. Jesus Cristo começa falando, ninguém pode servir a dois senhores. Aparentemente, isso não tem relação com a ansiedade excessiva pela preocupação das coisas. Mas esse é o aspecto fundamental. Nós nos tornamos ansiosos na medida em que a gente põe a nossa esperança nas coisas daqui. Quando a gente põe a nossa esperança em nós mesmos. Tem um problema a ser resolvido. Eu tenho um prazo no cartório. Eu tenho que realizar um certo procedimento que eu não sei se terei tempo para conseguir resolver tudo que urge. Bem, nós vamos por os meios, nós vamos nos apressar, nós vamos nos planejar, vamos adiar o que for necessário para dar prioridade ao que é necessário. Nós não vamos simplesmente sentar e esperar que Deus resolva tudo, não vai funcionar, a gente vai perder os prazos. A questão aqui é essa aflição. Essa aflição surge, como eu falei, quando a gente vê a saída apenas em nós mesmos. Se existe uma possibilidade real de conseguir, a gente pode, Deus vai ajudar. E às vezes nem tem como, e Deus ajuda. Nessas horas, a gente tem que pôr a fé em prática. Deixa eu dar um exemplo de uma situação que eu passei. Estava de férias no Nordeste, a minha esposa, 2 filhos, e o terceiro estava aqui no Rio. E já estava perto de voltar, e aí recebemos a notícia de que esse que estava aqui no Rio estava com apendicite, e ia ser internado para ser operado. E a gente estava lá no Nordeste. Fizemos as malas, fomos para o aeroporto, tentaram antecipar a vaga. Em lá chegando, só tinha uma vaga. Bom, só tem uma vaga no avião, como é que vai discutir, né? Aí a gente pede ao anjo da guarda, pede a Deus, e de uma forma que eu não sei explicar, surgiram mais 3 vagas. E nós tínhamos, então, as 4 vagas para o voo que saía em meia hora. E voltamos para o Rio. Bem, olha, a gente se afligiu, eu me afligi, né? A gente não tem um total domínio das nossas emoções, mas pelo menos não vamos esquecer de pedir ajuda a Deus e não nos desesperarmos. Ficar ansioso é humano, né? Desesperar-se é falta de fé. A desesperança, ela se reflete pela desistência, pelo excessivo sofrimento. Mas são coisas assim que mostram para a gente a nossa fragilidade. E, de certa forma, Deus quer que a gente veja essa fragilidade, para que a gente veja aí
que precisa consertar alguma coisa. Ou, ao contrário, de que estamos indo bem, de que não perdemos a fé, não perdemos o bom humor. O bom humor é um ótimo termômetro para medir a fé da pessoa. O bom humor no sentido de não se irritar, né? De manter a esperança. A gente só consegue manter a esperança, manter o bom humor, tendo uma esperança elevada, né? Vai dar certo. E se não for como eu quero, como eu preciso, como eu espero, é porque Deus vai tirar algo melhor disto. Se algo sair errado e de todo as coisas ruírem, é porque isso faz parte dos planos e nós estamos ganhando a si mesmo, ainda que eu sofra. Manter este tipo de esperança nos afasta da ansiedade. Algum sentimento, como eu falei, é claro que teremos, né? A gente pode ficar tenso, a gente pode, vamos dizer, em algum momento esquecer de Deus. Então, vamos levar isso em consideração. No fundo, quando acontece, nós estávamos tendo algum outro Deus também, né? Não só Deus em quem confiamos, mas como nos nossos recursos, né? Eu posso fazer as coisas acontecerem para dar certo. A gente tem que fazer isto, mas não mediante autoconfiança, mediante a confiança de que Deus nos deu esse poder para resolvermos. Aí sim as coisas estão no lugar e a gente vamos nos empenhar para isto. Vamos nos empenhar para resolver o que precisamos, ainda que tenha alguma angústia. A angústia não é sinônimo de falta de fé. A falta de fé seria desistir, seria desesperança, mas enquanto houver uma atividade nossa, no sentido de resolver o que a gente precisa, há uma esperança, há uma fé. Onde há esperança em Deus, há fé em Deus. Existe também esperança e fé não religiosas, mas isso é outra coisa. Deus é um ser ciumento, como está escrito no Antigo Testamento. Deus não gosta de concorrentes. Deus quer tudo para si. Mas isso não é uma espécie de egocentrismo de Deus. É porque Deus nos fez dessa forma. Ele nos fez para que nós nos completemos nele apenas. E, às vezes, nós querendo nos completar em outras coisas, nos desviamos dele, podemos nos empolgar com alguma coisa, mas que aquilo vai ser passageiro, sempre. Deus, quando se manifesta como aquele que deseja ter totalmente o nosso coração, ele está nos ensinando a agir de acordo com a nossa própria natureza, que ele criou em nós. Ao nos criar, ao fazer a nossa alma, ele pôs em nós a inclinação para ele. O mundo belo que ele criou para a gente, e mediante a nossa imperfeição da concupiscência, nós podemos esquecer um pouco de Deus. Nós nos maravilhamos com um diamante, com uma fortuna, com uma grande fama. Nós nos seduzimos por essas coisas e esquecemos que vieram de Deus. Aí, Deus não vai nos castigar por isso, mas vai esperar que a gente volte. O castigo, entre aspas, é a própria infelicidade que teremos por trocar Deus por essas coisas. Essas coisas, os exemplos que eu dou são geralmente muito genéricos, muito amplos, mas esse tipo de situação, ela acontece na nossa vida no dia a dia. Tá? Ela acontece em situações de você ter perdido o ônibus, né? Havia uma excessiva confiança em si mesmo. Vamos procurar chegar lá na hora, mas se o ônibus passa direto, bom, e vem a irritação com isso, né, e logo depois a justificativa é que esse cara é um
mau trabalhador, ele tinha obrigação de parar e não parou. Nessas horas, a gente está muito apegado a nós mesmos. Nós nos consideramos injustiçados, de certa forma é verdade, mas condenamos o outro por ter feito algo errado. O que, bom, é uma tendência humana que deve ser corrigida. Mas vamos voltar um pouco aqui ao que a gente está vendo. O nosso foco, ele precisa ser corrigido o tempo todo. E mesmo pessoas espiritualizadas podem se equivocar quanto a isto. Me lembro quando uma vez um sacerdote, numa meditação, ele comentou que foi receber a confissão de uma freira já muito idosa, que estava de cama, já estava muito doente, mas que tinha muito boa fama entre as outras freiras, sendo uma pessoa muito boa. Obviamente não se revelou quem é a pessoa, por isso o exemplo pode ser dado. Não estamos quebrando o silêncio da confissão, não estamos dizendo quem foi. Eu não faço a mínima ideia e também não interessa. Mas essa freira, na sua confissão, falou que, na verdade, ela agia por vaidade. Ela fazia as coisas para ser admirada. Bem, é claro que esse sacerdote ficou muito perturbado, deu absolução a ela, e enganos assim, nós estamos sujeitos o tempo todo. E nós precisamos estar nos examinando para ver se a gente está se desviando do caminho. Mesmo pessoas tão religiosas, com tanta instrução, podem cair, podem se desviar sem querer, nós também, o tempo todo. Tá? Então, nós temos uma sensação de que o problema é sempre dos outros. Tá? É normal, faz parte das nossas limitações. Quando a gente lê lá a parábola do publicano que ficava lá atrás, batendo no peito, pedindo perdão a Deus, e do fariseu que ficava lá na frente se vangloriando, a gente se identifica com o publicano que está lá atrás. Mas nós temos o nosso lado fariseu também. Quando essa freira falou isso, ela provavelmente cometeu um erro a respeito do seu próprio julgamento. Não podemos dizer que tenha sido toda a vaidade, provavelmente não. Deus a julgará, Deus verá. Ela percebeu que tinha alguma vaidade, sim. E quando há alguma vaidade, a gente está dividindo o amor a Deus por amor a outras pessoas. Né? A gente quer ver os olhares de admiração. Esse tipo de situação nos diferencia, faz com que a gente precise retificar. Se não retificamos, mais tarde vai acabar tendo algum problema. É sobre isso que Jesus Cristo nos alerta, chama a atenção para termos esta fragilidade e necessitarmos de constante supervisão sobre nós mesmos. Deus nos quer por inteiros. Deus não nos quer a pedaços. Essa é uma grande luta. Isso é o assunto que todos já ouvimos em algum momento a respeito do desapego. Quando Jesus Cristo falou ninguém deve servir a dois senhores, é porque nós temos outros senhores onde nós não deixamos Deus entrar. Temos lá a hora da refeição. Na hora da refeição, eu vou comer o que eu quiser, e ai de quem tirar o meu pedaço. Numa atitude dessa, a gente está excluindo Deus. É claro que a gente vai comer o que a gente prefere, na quantidade que a gente precisa, mas como cristãos, a gente pode até abrir mão daquilo que a gente queria, vamos manter a nossa nutrição,
mas vamos saber, com bom humor, abrir mão para outra pessoa, e com isso nós estaremos pondo novamente em Deus como o nosso único ser, o nosso único Senhor, e não a nós mesmos. Quando a gente for comprar uma roupa, a gente vai pensar se aquela roupa agrada a Deus também. Uma roupa que esteja ao nosso nível, que seja elegante, que seja que não precisa ser pomposa, não precisa ser de marca. Não está errado comprar de marca, tá? Aí um pouco a questão da gente usar da sensatez sobre o que a gente vai usar, mas não para que a gente se sobressaia, não para que a gente queira viver daquela imagem que nós geramos para outras pessoas. Ontem, eu atendo freiras também, freiras e padres, né? Todos religiosos, todos temos as possibilidades de terem transtornos de ansiedade e depressão, ninguém está livre disso. E essa freira aqui do Rio, muito ativa, muito trabalhadora, muito eficaz, passou a ter uma perda de eficácia, né? E começaram a surgir sintomas. Sim, qualquer pessoa tá sujeita a isso, vamos começar um tratamento. O tratamento demora, não é rápido, há uma perda de produtividade, e com isso quebra-se um pouco aquela imagem daquela freira produtiva com quem todos podem contar a qualquer momento, né? Isso doeu nela. Ela não tinha percebido, mas Deus quer isto. Ela vai continuar amando a Deus, mesmo sem ser produtiva. Os outros talvez modifiquem a imagem dela como sendo poderosa, que pode tudo, não é. Todos nós estamos sujeitos a termos limitações. Então, nessas horas em que há esta quebra de imagem para os outros, Deus está nos mostrando, olha, é para mim, tá? Não é para os outros. Se, novamente, mesmo pessoas que têm uma vida consagrada estão sujeitas a caírem neste tipo de equívoco, muito mais nós, que temos todas as distrações de coisas que acontecem em torno da nossa vida. Assim, a gente vai tendo essa divisão com Deus, a gente vai pondo a nós um pouco como Deus, preferindo as nossas coisas do que as coisas de Deus, e assim a gente vai tendo a confiança em nós mesmos e podendo voltar a ter as ansiedades excessivas. Esses links que eu estou falando aqui são um pouco frouxos, não é uma questão absoluta. Eles fazem sentido como um todo, quando há outras coisas envolvendo. Eu não tenho como falar tudo de uma vez. A gente vai falando sobre assuntos específicos, e depois todos os assuntos vão se ligando, assim como as escrituras. A gente vai entendendo melhor as escrituras quando a gente entende outras partes das escrituras. Então, o que eu falo aqui, eu admito que não tem uma ligação absoluta. Há uma ligação frouxa, mas que há uma confluência de outras situações que cooperam para que aquilo funcione da forma como eu estou procurando dizer. Nessa passagem, Jesus Cristo falou: não podeis servir a Deus e a riqueza. A riqueza aqui simboliza tudo o que não é Deus. Não significa apenas o acúmulo de dinheiro, os altos graus de bens materiais ou coisas assim. A riqueza é tudo aquilo que nos afasta de Deus. A gente deve entender desta maneira. Jesus Cristo falou sobre isso nas bem-aventuranças, né? E ele nunca quis discriminar os ricos. Abraão era um sujeito milionário, foi o primeiro. Outras pessoas eram ricas.
há santos ricos, ricos materialmente. Então, a riqueza, desde que se saiba usá-la, ela nos santifica também. Então, a exclusão não é pela riqueza. Nós não precisamos nos desfazer das nossas riquezas, dos nossos bens, para amar a Deus, a não ser em vocações específicas de vida religiosa. Aí isto seria o caso, mas não é o nosso caso. Nós vamos conservar os nossos bens, vamos preservá-los, vamos cuidar, só não vamos pô-los na frente de Deus. E se Deus nos pede, a gente dá. Bom, não poder servir a Deus e a riqueza. Essa frase, essa afirmação, tem que ser entendida dentro deste contexto. Uma pessoa que pesque essa frase já vai logo dizer, bom, então o Vaticano tem que vender tudo que ele tem, porque aquilo é pura riqueza. E vai interpretar do seu modo. As coisas precisam ser interpretadas dentro do contexto, e a riqueza aqui é o significado de tudo aquilo que não pertence a Deus. Pode ser o dinheiro que nós estamos apegados, mas o mesmo dinheiro pode não ser riqueza, pode ser instrumento. Essa é uma forma mais adequada de interpretarmos o que Jesus Cristo quis dizer, porque há outras passagens que nos apoiam nessa interpretação. Jesus Cristo falou também, nessa passagem, que vós valeis mais que muitos pássaros. Bem, aqui nós temos a afirmação direta sobre o nosso valor, né? Não somos qualquer coisa. Não somos, vamos dizer, algo descartável. Algumas pessoas gostam de comparar o tamanho do universo para que a gente se sinta muito pequena e desvalorizado. Não é uma boa forma de se pensar. Nós valemos o sangue de Jesus Cristo. Quando ele falou isso, ainda não tinha dado o sangue dele, mas ele falou literalmente que nós valemos muito mais que essas coisas criadas. Nós temos o nosso valor para Deus. Ele nos quer para ele, mas ele nos valoriza em troca. Nós não somos mais um, somos especiais. Somos indivíduos irrepetíveis em nossas almas. Nós somos únicos em nossa personalidade, nosso temperamento, nossas obras, nossa forma de amar. Isso nos torna únicos. A forma de exercermos a nossa liberdade. E isso Deus aprecia. Isso nos torna especiais. Nunca seremos mais um. Nunca seremos uma unidade de uma produção em série. A necessidade de perdoar, que foi ensinada em outros aspectos, é também uma forma de ter Jesus Cristo como único. Enquanto nós retemos um perdão, enquanto nós não perdoamos, nós estamos afastando. É como que nós estivermos adorando um outro Deus, o Deus da vingança, assim pensando. Nós estamos criando um espaço onde Deus não entra. Para que sejamos inteiramente de Deus e para que sejamos seguros e tranquilos, nós precisamos exercer o perdão também, porque assim nós estaremos incluindo a Deus em mais uma outra parte difícil de nossa vida. O perdão é todo um aspecto especial sobre o qual falaremos também em outra ocasião, mas ela faz parte da construção desta forma que Jesus Cristo está querendo nos ensinar
a sermos tranquilos, a não nos deixar dominar pelas emoções. As coisas, como eu falei, podem não estar conectadas, mas o fato de você ser desapegado, perdoar as pessoas e outras características cristãs farão com que você tenha a sua esperança mais forte e menos perturbação com as contrariedades naturais da vida. Perdoando, nós estaremos contribuindo para não sermos ansiosos. É o que Jesus Cristo está falando. Sendo desapegados, nós estaremos fortalecendo o nosso vínculo com Deus e fortalecendo a nossa confiança naquilo que vai acontecer. Consequentemente, seremos menos ansiosos. Uma pessoa com verdadeira fé, com fé viva, ela não vai ficar excessivamente ansiosa. E, obviamente, eu não estou falando aqui de condições patológicas. Existem doenças de ansiedade. Essas não se incluem. Estas não têm relação com a fé. Qualquer pessoa pode ter transtorno de ansiedade. E isso não diminui a fé da pessoa. Mas uma pessoa que tem a fé, ela, não tendo um transtorno de ansiedade, ela não vai ser dominada pela aflição das coisas que acontecem sem que a gente queira, sem que a gente espere. O caminho para termos esta tranquilidade passa por essas outras áreas de nossas vidas em que Cristo ensina nessa passagem. Ele fala, não vos perturbeis pelo amanhã, né? Se isso fosse também pensado de uma forma separada, isso seria uma grande responsabilidade. Então, olha, tá bom, então eu vou trabalhar, Deus vai prover tudo que eu preciso. Não é nada disso, né? Nós vamos nos planejar para o futuro, sim. Nós não vamos antecipar sofrimentos que ainda não aconteceram. Isto é que não. Né? A gente vai ser responsável e prudente. E Jesus Cristo fala sobre isso em outras passagens, quando o sujeito não calculou a torre que ia fazer, depois não acabou, ele ensina aí que nós devemos planejar as nossas coisas, nós devemos pensar antecipadamente para que não dê errado. E aqui ele fala para não nos preocuparmos pelo dia de amanhã. Tudo tem seu lugar, tudo tem a sua hora, tudo tem que ter o seu entendimento. Nós vamos planejar as coisas, mas vamos confiar, nós vamos manter a esperança de que vai dar certo. Nem sempre dá. É porque os planos variam, né? São as situações misteriosas que Deus nos dá. Ele pede certas coisas e quando a gente faz, dá errado. É assim mesmo, tá? Não há garantia com nada. Deus só quer que a gente mantenha a esperança. Ele não disse que garante que vai dar certo, não. Ele não quer que a gente confie nas coisas que deem certo. A gente quer que ele quer que a gente confie nele, dando certo ou não. Não deu certo, nós vamos manter a nossa esperança naquilo que deu errado e vamos procurar a solução. Essa seria a forma mais completa de viver a esperança e, ao mesmo tempo, de nos livrarmos do sofrimento desnecessário. Se a gente parar para pensar, grande parte dos nossos sofrimentos foram desnecessários porque depois vimos que não correspondia àquilo que achávamos que aconteceria, que todo mundo tem esse tipo de experiência, que se afligiu com uma coisa que achava que tinha perdido, depois encontrou que estava em casa e viu que ficou aflito, e ficou zangado e brigou com os outros e as coisas estavam lá. Né? Esse tipo de reação é humana, mas poderia ter sido evitada se nós tivéssemos a esperança bem posta na confiança de que, olha, se for desejo de Deus que eu perca aquilo, é para o meu bem, não é para o meu prejuízo. Vamos
nos santificar nisto. Não vamos procurar compensações, né? Bom, se Deus não fez isso, então também eu não vou ser mais bonzinho com os outros, eu vou ser malzinho, seja lá o que for, né? Que passe pela nossa cabeça. São os pagãos que se preocupam com tudo isso, se referindo às coisas do comer, beber, vestir, né? Aqui ele delimita uma diferença nossa para os pagãos. Os pagãos são aqueles que não têm fé naquilo que ele diz. Ou seja, ele está nos dizendo que a fé muda a nossa forma de ver as coisas. Nós vemos as mesmas coisas, mas não interpretamos da mesma forma. Uma pessoa sem fé verá como uma coisa ruim o roubo de um carro. Você teve o seu carro roubado. Tecnicamente é uma coisa ruim, mas para um cristão, aquilo será uma oportunidade de encontrar a Deus numa coisa que nunca lhe tinha acontecido. Eu amei a Deus quando eu comprei o carro, mas eu preciso amar a Deus quando eu perco o carro, assim como ocorreu com Jó. Ele tinha muito, amava a Deus, perdeu e continuou amando. Deus põe essas provações em todos nós. E ele só as põe quando nós estamos prontos. Ou se não estamos prontos, ele vai dar os meios. O que não se quer é que a gente desista de acordo com essas dificuldades. Aconteceram, bom, vamos pedir a Deus. A gente pode até se aborrecer. E a gente vai falar com Deus, olha, eu estou muito irritado com isso, eu não esperava que fosse assim, mas seja feita a sua vontade. Esta forma, essa maneira de se viver, nos tornará seguros sobre as coisas que acontecem conosco. Ainda que a gente não se preocupe diretamente em superar a ansiedade, ela será superada só por nós vivermos essas outras coisas que Deus nos pede, perdão. Essas outras coisas que acontecem conosco e nós quebramos o que tinha sido previsto. É assim mesmo, nós estamos num campo de provas. A vida toda é assim. Nós temos que estar prontos e Deus vai nos aprontar para isto. E Ele vai querer nos ajudar a passar por essas dificuldades que Ele mesmo cria. Assim a gente vai se aproximar dEle. Sempre tendo a oração necessária a respeito do que está se passando, perguntando, pedindo graças para superar aquilo. Todos os acontecimentos serão ocasiões de que a gente recorra por mais luzes, por mais graças para não vacilarmos. Ele falou, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Dessa forma, ele não concluiu assim, mas desta forma estaremos fugindo da ansiedade excessiva. Se a gente procura nas coisas o resultado que a gente espera, a gente vai ficar ansioso. Mas se a gente faz as coisas procurando a justiça de Deus, a gente não vai se afligir, não vamos ficar ansiosos com isto. A justiça de Deus é também uma confiança que precisamos ter mediante como as coisas vão acabar. Nem sempre a gente não vê as coisas sendo satisfeitas aqui. Mas Jesus Cristo nos prometeu que toda a sede de justiça será saciada. Ele prometeu isto. Então, vamos confiar, procurando o reino de Deus e sua justiça, não a nossa justiça, não a justiça que eu acredito que seja a melhor. São situações bastante difíceis, mas voltaremos a falar a respeito também. Tá? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, eu já me antecipei quanto a isto.
Muito bem. Então, nós podemos agora fazer aqui uma rodada para perguntas para quem quiser. Se há algum trecho que vocês gostariam de esclarecer melhor, se estiver ao meu alcance, eu poderei responder. Alguém quer perguntar? Eu. Diga. Quando você dá esse exemplo da gente não se afligir, né? Os exemplos que você deu eu consegui compreender, mas eu fico pensando em perdas mais profundas, né? Exemplo, uma mãe que perde um filho. Sim. Como é que a gente consegue, assim, eu sei que talvez o conforto é saber que a gente vai se encontrar na vida eterna e, enfim, e que é lá que a gente vai viver, que seria a parte, né, para dar um conforto, mas como a gente fala assim, para não se preocupar, né? Não, também não sei se aplicaria esse pedaço a algo tão profundo assim, né? Porque eu sei. É uma pergunta válida. É uma pergunta válida, claro. Bem, então, olha só, Viviane, as respostas, elas nos tranquilizam, mas, ao mesmo tempo, elas ocupam o lugar da fé. Deus quer que a gente tenha fé, Ele cobra isso da gente. Por isso, Ele deixa muitas coisas sem resposta. Há sofrimentos que ninguém deveria passar. Pessoas boas sofrendo coisas terríveis. É verdade, é uma realidade. Mas Jó também, né? Porque quando você falou de Jó, Jó perde também tudo, né? Perde também filhos. Perde, sim, perde tudo. Mas o nosso erro nessas horas é nos pôr no lugar dessas pessoas. Aí a gente está se equivocando, porque nós não vemos as graças que essas pessoas recebem nessas horas. Tá. Elas têm essa dificuldade e têm tudo que elas precisam para não perder a fé. A graça não tira a liberdade. A pessoa pode continuar reafirmando a fé dela ou negá-la, mas ela terá os meios de continuar aceitando, tá? Nós não recebemos aquela graça para aquela situação. Nós não teríamos condição de dizer que no estado atual nós conseguiríamos. Não. Só se estivermos vivendo aquilo que Deus nos dará a graça. Por isso, uma comparação é sempre equívoca. Tá. Aquela pessoa tem o recurso. E Deus permite isto, porque, olha, é mais uma situação que não tem resposta, assim como outras que nós temos na vida. Tá bom. Obrigada. De nada. Se não lembrarem de perguntas agora, pode me mandar depois, tá? E agora, no fim de ano, a gente deve arrumar um horário para fazer um encontro. Como a maioria daqui tem a formação da PUC, a gente pode combinar um encontro lá, e aí podemos até conversar pessoalmente novamente, tá? Porque o encontro online é prático, mas o encontro pessoal não é substituível. A gente tem que preservar isso, e nessas horas aí a gente pode conversar sobre assuntos relacionados à religião, né? Eu não me proporia, é o assunto que eu estou me encarregando, né? Eu vou continuar me dispondo a isso, a qualquer um deste grupo, tá certo? Eu posso fazer mais uma pergunta da freira? Pode. Quando você deu o exemplo da vaidade, Sim. assim, quando você, quando ela confessou, né, que ela fazia aquilo por vaidade, Uhum. é porque não, o que estava fazendo bem para ela era, ela só fazia aquilo porque as pessoas gostavam, porque ela recebia os elogios. É mais ou É, menos, e que ela não tinha esse,
ela não tinha A essa intenção, a é, intenção dela tá, não estava voltada para Deus. a Ela Deus, tá, pelos elogios, é isso, né, que a gente tem que é, saber distinguir, não é? É isso? olha, a gente tenta retificar o tempo todo. A vaidade vai estar sempre nos puxando, sempre. Em qualquer coisa que a gente faça que seja admirável. Nessas horas, a gente tem que pensar, é para ti, toda a glória para ti. Tá, Pronto, problema resolvido. Rodrigo, eu acho que obrigada. uma coisa também que pode ajudar é o Olavo ele fala muito sobre isso. É que às vezes a gente se confunde e a gente perde talvez a proporção na maneira que a gente reflete, né, sobre as nossas ações. Então, assim, o Olavo ele fala que não existe nenhuma atitude 100% egoísta e 100% altruísta. Isso é sempre um mix, né? Então, Isso. quando a gente olha para uma ação, a gente nunca vai ver algo 100% altruísta. Não existe isso, isso vai estar uma coisa mesclada, né? E a partir no nosso exame de consciência, a gente vai perceber a proporção que ali tem de vaidade. Mas, por exemplo, independente da intenção dela, se a intenção é vaidosa, não exclui a finalidade, não exclui o resultado, o que também já foi algo bom. Porém, parte da intenção dela existe vaidade, no qual a gente, né, depois de confessar, depois de reconhecer, a gente pede oração. Eu quero ser menos vaidoso, digamos assim. Mas Perfeito. ali não pode também excluir o resultado. Se a pessoa, por exemplo, vamos supor, um Neymar faz uma ação e tem um resultado aqui na favela do Rio de Janeiro. Ainda que ele fez aquilo aí pela autopromoção, ele já tem um resultado, sabe, uma cascata de resultado bom. E não dá Uhum. para a gente olhar para aquilo ali apenas pela intenção dele, né? Obviamente, Deus vai julgar ele por forma completa, né? Mas Isso. ali tem uma vaidade, ali tem o altruísmo, e a gente, eu acho que o nosso trabalho, o trabalho da nossa inteligência humana, é saber dar proporção para as coisas de modo correto. Porque se eu olho para uma atitude dessa e chamo isso aqui só de vaidade, eu estou deixando de ser justo. Porque também tem uma outra parte. Aí eu acho que o nosso trabalho é esse, né, Rodrigo? Quando a gente fala de justiça, a justiça ela pressupõe que existe uma lógica, existe uma equação. E o Uhum. trabalho nosso nessa equação é dar proporção para a coisa correta, senão a gente às vezes se perde, né? Seja para bom e seja para mal, né? Uhum. Sim, é bom, concordar com o Olavo é quase que necessário, mas é uma boa visão essa que você acrescentou agora. As coisas são misturadas, isso faz parte da natureza humana. Não somos anjos, não seremos totalmente puros. A gente vai procurar a perfeição do ato, mas sempre haverá alguma coisa, algum ruído, alguma imperfeiçãozinha, né? Esse é o nosso caminho, né? A gente busca. A gente pode ter uma boa intenção sobre tudo, e vamos cada vez aperfeiçoando mais isso, né? Muito bem. Ok, pessoal, eu vou parar a gravação, tá?